Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu espero que todos estejam bem, tá? Vocês que estão passando por aqui, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixe o seu like, tá? Que é muito importante pra gente aí, tá bom? E nos ajuda muito, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixe também o seu comentário, tá? Pessoal, olha, o Flávio Bolsonaro, tá? Ele veio aí, né, e defendeu aí o Bolsonaro, né, sobre essas acusações do Marcos Duval. Ele fala o seguinte: não configura crime, tá? Ó, tô vendo aqui na Metrópolis, tá? Que diz o seguinte: ó, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, saiu em defesa do seu pai nesta quinta-feira, após as acusações de coação moral contra um senador. Na madrugada desta quinta, Marcos Duval, ele afirmou que o Bolsonaro tentou coagi-lo a participar de um plano de um golpe de Estado. E o Flávio Bolsonaro, ele falou o seguinte, que as declarações não configuram crime. O que eu peço aqui é que todos os esclarecimentos sejam feitos. E eu não digo nem de abertura de inquérito por situação, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos e que não fiquem narrativas em cima de narrativas. Ó, ele falou o seguinte, ele tá certo, o Flávio Bolsonaro tá certo, né? Já que começaram, então que terminem, né? Que não fiquem narrativas em cima de narrativas, tá certo? No intuito de superar os fatos. Marcos Duval disse nas redes sociais que recusou a proposta e denunciou o episódio. O senador afirmou que relatou a tentativa golpista ao ministro Alexandre de Moraes, tá? Bom, o Flávio Bolsonaro, ele tá certo de falar isso. Tá muito certo, tá mais do que certo. Por quê? Porque vem aí o Marcos Duval, fala as coisas, né? E fala de um jeito para um, outro para outro. E se já falou aí pelo menos para quatro órgãos que ele falou de um jeito diferente, né? Então aqui, ó, sobre esse mesmo caso, tá? A BIM nega envolvimento em plano golpista narrado por Marcos Duval, tá? A BIM se pronunciou e negou, não tem nada com isso, tá? Aqui, ó, no Poder 360, tá? Essa entrevista. Ó, em nota, a Agência Brasileira de Inteligência reafirma compromisso com a democracia e o Estado democrático de direito, tá? A ABIN negou nessa quinta-feira envolvimento em suposto plano denunciado pelo senador Marcos Duval, tá? Olha, fala o seguinte aqui, ó, abre aspas. A Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, não está absolutamente envolvida em qualquer iniciativa relacionada à possibilidade de gravação de conversas de ministro do Supremo Tribunal Federal, escreveu em nota. A ABIN reafirmou o seu compromisso com a democracia e o Estado democrático de direito, tá? Ou seja, a ABIN também já falou aí que não tem nada com isso, que não ia fazer grampo em lugar nenhum e não ia participar disso. Outra pessoa também, tá, gente, que se pronunciou aí foi o general Heleno, tá? Que na gestão do Bolsonaro, ele era responsável pelo GSI, tá? O general Heleno também, general Heleno rechaça ideia de GSI e ABIN em trama de golpe. Ele, abre aspas, é mentira qualquer envolvimento do GSI ou ABIN como instituições nesse plano, disse Heleno, tá? Ó, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, general Heleno, classificou como mentira a denúncia feita pelo senador Marcos Duval de que haveria um esquema golpista para barrar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Heleno também ressaltou que não houve qualquer envolvimento do GSI e da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN,
na proposta que teria sido cogitada em reunião no Palácio do Alvorada com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, tá? E do Marcos Duval e o Daniel da Silveira, tá? Bom, então, o general Heleno aí já dizendo que não tem nada com isso, que isso aí é mentira, né? Se é mentira, não sei. Tem que ser investigado, tem que ver aí o que realmente foi falado, porque tá tudo muito confuso, né? Sobre esse assunto aí, o Alexandre de Moraes confirmou, tá? Que conversou com o Durval sobre isso, que o Durval entrou em contato com ele sobre isso, tá? E ele também falou aí nas redes, ele falou pro Metrópolis, né? Aqui, ó, Operação Tabajara, que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil, disse aí o Moraes sobre o plano relatado por Marcos Duval, tá? Tá aí no Metrópolis, no Instagram do Metrópolis. Se você depois, se quiser, você pode entrar e dar uma olhadinha. Tem até aqui, ó, um vídeo, tá? Um vídeo do próprio Alexandre de Moraes falando sobre isso. Até onde chegou o senador, a partir dessa gravação, pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel, que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso é uma questão de inteligência, e que, infelizmente, não poderia confirmar. Não, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação tabajara, que mostra exatamente o quão ridículo. E o senador, ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa. O que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado, e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República, e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador, para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar, e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação, pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Tá? Ele falou aí, esse vídeo aí que tá no Instagram do Metrópole, tá? E como eu falei aqui, e é a mesma coisa, eu falei em outro vídeo, e é a mesma coisa que o Alexandre de Moraes falou aqui. O Alexandre de Moraes falou que não tinha nenhuma intimidade com o Marcos Duval. No outro vídeo eu questionei, eu falei, eu não tô entendendo essa postura do Marcos Duval, porque eu não sabia da intimidade dele com o Alexandre de Moraes. Então, agora o Alexandre de Moraes está falando que não tinha intimidade nenhuma com ele, que se encontrou, parece que 3 vezes, falar sobre não sei o que ali, mas que não tinha intimidade para soltar aí, se tivesse alguma coisa de errado, o Alexandre de Moraes falar pro Marcos Duval, o Marcos Duval gravar, entendeu? É isso que não fecha muito esse negócio aí. Eu sinceramente, eu tô achando que tem alguma coisa de muito estranho nisso aí. Porque assim, ó, pensa, vamos pensar aqui, tem um raciocínio simples. O Marcos Duval não tem intimidade suficiente com o Alexandre de Moraes para que, se tivesse algo de errado, o Alexandre de Moraes abrisse para o Marcos Duval. Então, qual seria o sentido do Marcos Duval ir com uma escuta para gravar a conversa entre ele e o Alexandre de Moraes? Jamais o Alexandre de Moraes, se tivesse algo de errado, ou o Alexandre de Moraes ou qualquer outra pessoa que não tivesse muita intimidade com um outro senador, iria abrir. Jamais isso ia acontecer.
certo? E eu não tô falando que o Alexandre de Moraes tinha alguma coisa fez alguma coisa de errado para abrir ali pro senador, eu não tô falando isso. Eu estou falando que se eu tenho um segredo, alguma coisa que eu fiz de muito sério, tá? Eu jamais vou chegar para um amigo e vou falar. Não, no máximo para o meu esposo, que é quem eu confio muito, para o meu pai ou para minha mãe. Fora disso, para mais ninguém. Entendeu? Então, como que eles que não bate essa história? Como o Daniel da Silveira ia achar que o Daniel da Silveira e, segundo o Marcos Duval, o próprio Bolsonaro, como eles iam achar que o Alexandre de Moraes ia fazer isso para o Marcos Duval? O Marcos Duval, gente, ele é um senador que as pessoas têm como o senador da SWAT, tá? Eu conheço o Marcos Duval pela história dele na SWAT. O Marcos Duval como senador, eu quase não conheço, certo? E eu, um pouco que eu conheço o Marcos Duval, eu não, como eu falei até no outro vídeo, eu questionei, eu não tenho conhecimento do Marcos Duval ter uma amizade com o Alexandre de Moraes. Para o Alexandre de Moraes chegar e entregar alguma coisa pro Marcos Duval. Então, o que eu tô querendo falar aqui para vocês é o seguinte, não faz sentido, não bate, tá? Não bate. Assim como até hoje eu não entendi o porquê do Sérgio Moro fazer aquilo que ele fez, tá? Por conta, dizendo que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Até hoje eu não entendi o porquê ele fez aquilo, tá? Para sair do governo daquela maneira, certo? Assim, eu também não tô entendendo e acho que não vou entender a menos que venha tudo à tona. Como falou o próprio Flávio Bolsonaro. Ele falou o seguinte, olha, não precisa nem abrir uma CPI, mas precisa vir tudo à tona, que é para não ficar narrativa em cima de narrativa. Ou seja, um falou isso, outro falou aquilo, outro falou aquilo, outro falou aquilo. E nessa vai sujando a imagem do Bolsonaro como se o Bolsonaro tivesse armado tudo isso. Gente, pelo amor de Deus. Aonde que o Bolsonaro ia fazer um negócio desse? O Bolsonaro tem 27 anos na política. Ele tem 27 anos como deputado federal. Ele tem uma bagagem na política. O Bolsonaro conhece muito bem os políticos. Como que ele ia fazer um negócio desse, pelo amor de Deus? Tá mais claro do que água que o homem foi lá porque foi convidado para uma reunião, que eles queriam encontrar ele para uma reunião. Ele foi, é óbvio. Se ele tinha lugar na agenda, por que não? Agora tá muito óbvio que se ele soubesse o teor, ele nem teria ido. Tanto que o próprio Bolsonaro falou, era um plano maluco. Não ia rolar, por quê? Porque realmente o Marcos Duval não tem essa intimidade com o Alexandre de Moraes. Agora, eu não posso aqui julgar o deputado federal, o Daniel da Silveira, porque na verdade o próprio Marcos Duval falou que o desespero dele era notório. E é lógico, ele tinha todo o motivo para estar desesperado. Por quê? Porque era dezembro, um mês pra frente, tá? Ou 2, que tava dia 8 de dezembro, um mês e pouco pra frente ele ia perder o foro e ele sabia que ele ia ser cassado. É óbvio que ele sabia que ele ia ser cassado, tá? Porque ele já estava sendo cassado injustamente. Gente, da onde que um político vai lá e fala, olha, dá vontade de pegar e dar com um gato morto nas costas de outra pessoa, né? Que foi o caso que ele falou ali sobre o ministro, né? Ou algo desse tipo. E ser multado, gente, tudo que aconteceu com o Daniel da Silveira, isso aí foi o estopim para o Senado hoje estar do jeito que tá. Certo? Então assim, gente, ó, ele estava desesperado sim, porque ele sabia que ele ia ser perseguido, ele ia ser preso. E foi o que aconteceu com ele. Foi preso. No dia seguinte, após perder o seu foro. Tá? Agora, o que eu não me conformo, sabe o que é? É do Marcos Duval ver o desespero de uma pessoa, tá? Que estava desesperada porque ele sabe que o STF é a última instância e ele sabe que ele não tem para onde correr. Não tem. Certo?
Então ele sabia que ele ia ser preso pelo STF. Igualmente, gente, o Roberto Jefferson. Eu não estou dizendo aqui que o Roberto Jefferson fez certo de atirar contra a polícia. Aquilo ali foi loucura. Foi loucura, desespero, não sei o que foi, mas aquilo ali foi uma loucura. Que ele nunca deveria ter feito aquilo, porque ele perdeu todas as únicas chances que ele tinha. Ele perdeu com aquilo ali. Certo? Não se reage desse jeito. Eu volto a falar aqui. Qualquer tipo de violência, tá? Não se ganha nada, não se conquista nada, não se consegue nada. Mas, gente, vamos lembrar aqui que assim como o Daniel Silveira estava sendo perseguido injustamente, na minha opinião, tá? Que ninguém é obrigado a concordar, é a minha opinião, o Roberto Jefferson também estava sendo perseguido. Também estavam sendo arbitrariedades cometidas sobre ele. E ele já não aguentava mais, ele estava preso dentro da casa dele. Um cara que está lá com câncer. Certo? Então, no mínimo ele pensou, não tem nada a perder, eu fazer aquilo, mas foi errado o que ele fez. De ter atirado contra a Polícia Federal. Aquilo ali que ele fez, ele perdeu todo, né? Tanto que até o próprio Bolsonaro falou, não apoio isso. Não podia, o Bolsonaro também não podia ficar do lado, porque senão tava... O que vai fazer numa situação dessa? Entende? Então, o que eu não acho correto, tá? Eu, como pessoa, como ser humano, eu ver o desespero de uma pessoa, tá? Que tá sendo perseguida e que sabe que não vai ter pra onde correr, e eu pegar e entregar aquela pessoa. Eu não tenho coragem de fazer isso. Isso pra mim poderia ser qualquer pessoa. Eu não tenho coragem pra fazer isso. E o Marcos Duval, ele mostrou ser muito sangue frio, tá? Então, gente, eu não respeito esse tipo de pessoa. Pra mim, ele enterrou a carreira política dele, tá? Agora, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver, vai ter que vir aí, as coisas vão ter que vir à tona, né? As coisas vão ter que ser esclarecidas. Bom, pessoal, eu espero aí que você tenha gostado do vídeo. Você que tá passando por aqui, me fala o que você acha disso aí, dê a sua opinião, tá? Você não é obrigado a concordar comigo. A gente entende as opiniões de cada um, tá? Desde que sejam passadas com respeito. Tem gente que vem aí nos comentários, né? Muitos valentões, né? Muitas valentonas chegam aí, ficam falando um monte de bobeira. Para você, valentão, que fica falando um monte de bobeira no comentário do meu vídeo, e para você, valentona, também, eu quero te deixar uma coisa bem clara aqui. Eu te agradeço, porque você tá fazendo o meu vídeo crescer, tá? O meu canal crescer, certo? Só que simplesmente eu pego e clico naqueles 3 pontinhos que tem ali, e eu coloco pra excluir seu comentário, tá? Porque ninguém é obrigado a ler bosta, tá? Porque o que escrevem muitas vezes ali no meu comentário é só bosta. Desculpa a palavra, viu? Pra você que tá aí do outro lado, você que é inscrito no meu canal, desculpa, tá? Mas é porque tem umas coisas que a gente ouve que, olha, eu vou te falar. Bom, bom, pessoal, é isso, tá? Fiquem com Deus e tenham todos aí uma boa tarde.